E aí pessoal, tudo bom? Então, tô com um vídeo novo aqui para mostrar para vocês um pouco sobre eletrônica básica. Agora, por que eu vou falar para vocês sobre eletrônica básica? Alguns inscritos do meu canal, eles estavam com dúvida depois que eu postei aquele vídeo do Iron Man, falando sobre o circuito do capacete. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de breves vídeos explicando o porquê das coisas. Como funcionam, por que elas são assim, que bruxaria que é essa. Então vamos lá. Então vamos lá aprender os conceitos básicos da eletrônica, que são tensão, a corrente e a resistência elétrica. Sabendo dessas três coisas, nós precisamos saber ainda o que é eletrônica. Então o que é eletrônica? Eletrônica é ciência que estuda o controle e a aplicação do movimento dos elétrons. Então vamos lá, em um átomo, os elétrons são as partículas que têm a carga negativa. Eles rotacionam ao redor do núcleo e os núcleos, por sua vez, são positivos. E os núcleos são muito maiores que os elétrons. Eles se constituem a maior parte da massa de qualquer corpo. E é por isso que quando a gente aplica uma tensão elétrica ao material ou ao corpo, são apenas os elétrons que se movem, pelo fato deles serem bem pequenos. A partir daí você já deve estar sabendo mais ou menos o que é corrente elétrica. É a quantidade de elétrons que passa no condutor em um determinado período de tempo. Essa corrente ela é medida pela carga total dos elétrons e a unidade dessa medida é o ampère. Ampère, esse nome foi dado em homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère, que fez estudos nessa área. Esses elétrons eles se movem quando você aplica uma tensão elétrica no material. Sabemos que os elétrons têm carga negativa. E sabemos também que cargas opostas se atraem, assim como cargas de igual valor se repelem, como mostrado aqui na figura. Agora imagine dois potes cheios de elétrons, sendo que no pote da direita nós temos muitos elétrons e no pote da esquerda nós temos muito poucos elétrons. Essa diferença nós chamamos ela de diferença de potencial. Os elétrons dentro da caixinha mais cheia, eles vão estar se repelindo de uma forma muito mais intensa do que os que estão na caixinha vazia. Se nós interligarmos essas duas caixas, os elétrons da caixa cheia vão ser expelidos com muita força para onde está vazio, até que os dois pontos entrem em equilíbrio. Então, sejam muitos ou poucos elétrons, essa concentração é chamada de potencial elétrico. E para haver o movimento de elétrons de um ponto a outro, deve haver sempre um diferencial desse potencial. Ou seja, se dentro dessa parte aqui houvesse o mesmo número de elétrons que essa parte aqui, não haveria corrente. Então, essa diferença de potencial nós podemos chamar também de tensão elétrica. A tensão ela é medida em volts, e quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Porém, a corrente não depende só da tensão aplicada. Ela também vai depender da resistividade do material condutor por onde esses elétrons estão passando. É aí que entra a propriedade da resistência elétrica. Existem materiais que vão deixar os elétrons passarem livres por ele e tem materiais que vão causar uma resistência ao movimento desses elétrons. Então agora a gente já sabe que a corrente é ocasionada quando há uma diferença de potencial, ou seja, quando há uma tensão entre dois pontos, e esses são ligados por condutores. E sabemos também que a corrente que vai circular por aí é proporcional à tensão e à resistência. A fórmula que relaciona a corrente com a resistência e a tensão, nós chamamos ela de lei de Ohm. Ou seja, tensão é igual a resistência vezes corrente. Dessa forma, é fácil visualizar que aumentando a tensão, também aumentamos a corrente. Porém, se aumentarmos a resistência, nós vamos estar diminuindo a corrente. Então vamos para a parte prática e mostrar melhor para vocês como isso funciona. Então vamos para a parte prática. Aqui nós temos um circuito, ele está desenhado aqui embaixo. Porém, esse circuito daqui de cima, o circuito montado, ele ainda não está completo. Ele está faltando um desses dois resistores para poder funcionar, para que eu possa fechar o circuito e a corrente possa circular nele. Vocês lembram que eu falei do material resistivo? Então, esse é um resistor. Esse resistor, no caso aqui, ele tem 470 ohms, que é um valor de resistência baixo. E vocês também lembram que eu falei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Vamos então aplicar uma tensão de 5 volts nesse circuito e mudar apenas a resistência para ver qual impacto isso vai ter na corrente. Liguei no USB aqui para nós termos os nossos 5 volts. O circuito, como eu falei, não está completo. Posso ligar aqui que nada vai acontecer. Porém, vamos completar esse circuito com um resistor de 470 ohms para ver o que acontece.
Resistor de 470 ohms colocados. Vou aplicar a tensão de 5 volts nesse circuito. O LED acende. Acende com um brilho considerável. Ou seja, essa corrente está alta nesse LED. Vamos trocar agora para um resistor de 10k ohms, que é um resistor bem mais pesado, ele é bem maior que o de 470, para ver qual impacto isso vai ter na corrente agora. Novamente o LED acendeu, porém com intensidade muito mais fraca, pois com a resistência maior, a corrente vai ser menor. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado da parte prática.